A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 9. Nós vamos tratar sobre um tema muito importante à luz da palavra de Deus. Nós vamos compreender hoje sobre a salvação ofertada por Jesus. Que coisa rica que a gente vai estudar hoje, tá? Ei, gente boa, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, tá? Ajude a gente a chegar mais longe, conquistando mais pessoas para a glória de Cristo. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque é muito importante, ajuda a gente também, tá bom? E claro, eu quero agradecer você que está deixando aí o seu comentário. Tem gente de todas as partes do Brasil e do mundo aí. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no teu coração, deixa aí teu comentário, coloca da onde tu tá assistindo, coloca o nome da tua cidade aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí, todo mundo que você conhecer. E eu quero lembrar você também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal, tem material para professor da escola bíblica também. É claro que é importante você iniciar a tua lição pelo texto bíblico da lição e observar que a tua lição também tem 3 objetivos. E fica ligado, gente boa, a tua lição hoje tem 3 pontos, então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos para o primeiro ponto da lição, vai tratar sobre o seguinte argumento. Hoje nós chegamos na lição de número 9, nós vamos tratar sobre esse assunto que é importante, sobre a salvação ofertada por Jesus, e nós vamos compreender nesses 3 pontos coisas riquíssimas, como por exemplo, nós vamos entender sobre a eleição, o arrependimento e fé, a regeneração. Então vamos lá, o primeiro ponto vai trabalhar com a gente sobre a eleição. E esse ponto está dividido em alguns subtópicos e a gente precisa compreender a respeito dessa eleição à luz da nossa compreensão no viés pentecostal. O primeiro subtópico do ponto número 1 da nossa lição diz que a eleição é uma doutrina fundamentada biblicamente. A Bíblia demonstra que eleição é coisa de Deus. A Bíblia descreve para a gente que a eleição ela é fundamentada na soberania de Deus. A Bíblia também traz para a gente vários textos bíblicos que falam a respeito da eleição. Nós não podemos excluir a eleição. Essa eleição é a escolha de Deus em nos chamar para a sua salvação. Só que um pequeno detalhe que a gente precisa compreender. Deus aqui, quando Ele trabalha conosco na eleição, Ele chama a todos e não somente a alguns. Todos nós somos eleitos em Jesus. Algumas doutrinas, como por exemplo de viés calvinista, acabam trabalhando que a eleição é somente para alguns. Nós, de viés arminianos, da sequência pentecostal, acreditamos que a eleição é biblicamente fundamentada, mas essa eleição é para todos. A oportunidade de salvação é para todos, e isso é fundamentado na própria Bíblia. E a Bíblia trabalha a eleição de diversas maneiras. Por exemplo, primeiro, Deus escolhe indivíduos para determinadas atividades. A Bíblia fala sobre isso. Deus elege pessoas para liderança, Deus elege pessoas para reinados, Deus elege pessoas para poder cuidar do seu povo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 8 ao 13. Deus elegeu Davi para ser rei de Israel. Isso aqui é mão de Deus, é soberania de Deus. Agora a gente precisa entender também que Deus também elege as pessoas para a salvação. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 34. Deus usa a boca de Paulo, escrevendo para os irmãos de Roma, que Deus elegeu a todos para a salvação. Na própria carta aos Romanos. Deus também, além de eleger a todos para a salvação, Ele elege também a sua igreja para a salvação. Ou seja, se você é a igreja, você está eleito em Jesus para a salvação também. Observe o que a Bíblia está dizendo. Romanos capítulo 11, versículo 7.
E outro texto que confirma essa eleição da igreja está escrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A Bíblia faz questão de dizer que Deus elege a sua igreja para a salvação. E se você é igreja, você está eleito em Deus. A Bíblia também diz que existem anjos que foram chamados, eleitos, escolhidos em Deus para uma obra específica. Olha o que está dizendo na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. E outra coisa que você precisa entender também sobre a eleição é que Deus escolhe Israel, gente. O seu povo, o povo escolhido, elege Israel para ser o porta-voz também da sua salvação para as outras nações. Salmos 105, versículo 6. E outra passagem que confirma isso sobre a eleição de Israel está em Isaías 41, 8. Faça essa leitura com seus alunos em sala de aula. E quando a gente para entender sobre esse termo da eleição, esse termo da eleição divina, que é baseado biblicamente, que tem base bíblica, a gente entende uma coisa que é maravilhosa. A gente compreende que a eleição não está somente atrelada à salvação, mas sim à soberania de Deus. Deus é soberano em todo o tempo. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Ele escolhe quem Ele deseja para ser chamado para uma obra, para ser salvo. Deus, Ele intervém. E isso aqui é soberania divina. E a Bíblia fala que esse Deus, Ele trabalha de maneiras assim magníficas. Por exemplo, quando nós paramos para pensar a respeito dessa soberania divina, nós conhecemos um pouco a respeito desse aspecto do caráter divino. Como assim? Deus, Ele trabalha na sua persistência. Ou seja, Deus é persistente quando Ele decide salvar alguém. E essa persistência está atrelada à sua onisciência, que é a capacidade de saber de todas as coisas antes mesmo que essas coisas aconteçam. Então, se Deus escolhe alguém, Ele está escolhendo alguém porque Ele sabe do seu projeto. Ele já conhece tudo, Ele já sabe de tudo. Outra coisa que você percebe também, atrelada ao caráter de Deus na sua soberania. Deus é paciente. Deus é paciente e Ele trabalha nessa paciência para conquistar aquele que Ele deseja para a salvação. Então aqui a gente está compreendendo que a soberania é clara. Aqui também a gente entende que além da sua persistência tem a paciência. Aqui também a gente percebe à luz da palavra de Deus que Deus trabalha na sua benevolência. Ele faz de tudo para resgatar aquele que Ele deseja para a obra da sua salvação. Então você percebe à luz da palavra de Deus que esse Deus é soberano, que esse Deus Ele age, que esse Deus Ele opera. E quando Ele decide salvar, Ele faz da maneira que Ele quer. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, para entender um pouco mais a respeito desse argumento sobre a eleição. A urgência da correspondência à dignidade dessa eleição. Deus, Ele nos elege. No segundo subtópico a gente vai entender isso. É claro que a gente já compreendeu à luz da palavra de Deus no primeiro. Mas agora no segundo você vai entender que Deus te elege, mas Deus também Ele tem urgência que você corresponda a essa eleição. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedrão, gente boa, faz questão de dizer para os irmãos da igreja não desperdiçarem a graça. Deus, Ele te elegeu, a graça foi te dada, Ele te escolheu para a salvação. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Paulo, ensinando a Timóteo, ele faz questão de falar e orar com Timóteo a respeito daqueles que não corresponderam a essa graça. Deus, Ele te elege, mas Ele também aguarda que você corresponda a essa salvação. E aqui a gente acaba entendendo um argumento que a gente vai estudar um pouquinho adiante, a respeito desse livre-arbítrio. Deus, Ele te escolheu para a salvação, mas Ele deseja que você corresponda a essa salvação, que você responda a essa salvação pelo seu desejo, porque você quer escolher a Cristo, a essa eleição. E Hebreus capítulo 9, versículo 28, está escrito na palavra de Deus que nós devemos viver aguardando essa segunda vinda, porque nós decidimos aceitar essa eleição que é dada por Deus, pela vontade de Deus. Ele nos escolheu sem a gente merecer,
sem a gente pedir. Ele foi lá e fez isso. Ele já nos escolheu desde o fundamento do mundo. Antes mesmo disso, ele já nos chamou. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico. O que não é eleição? Esse é o terceiro subtópico. Vamos observar isso à luz da palavra de Deus. A doutrina da eleição, ela não pode ser entendida como um instrumento perverso utilizado pelo próprio Deus para poder influenciar as pessoas para a salvação. Não é assim que funciona. E a eleição não é o momento em que Deus escolhe alguns para a salvação e outros para a condenação. E a eleição não é um instrumento para você justificar a tua santidade, porque você foi escolhido para ser salvo, e um instrumento para justificar os teus pecados, porque você foi escolhido para a condenação. Não funciona assim. A eleição é um instrumento em que Deus escolhe a todos, dá oportunidade para todos. E a eleição aguarda ser correspondida. É isso que a gente está estudando no primeiro subtópico. Não é um instrumento carrasco de Deus, mas é sim um instrumento de graça. Deus dá oportunidade para todos. E a única coisa que nós devemos fazer é corresponder essa eleição tendo uma vida santa, aceitando a Cristo e a vontade dessa soberania. Deu para pegar? Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você na aula de hoje, tá bom? Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o arrependimento e fé. Esse é o segundo ponto da nossa lição e ele vai demonstrar para a gente o que é na realidade arrependimento. E vamos observar isso em 3 subtópicos, tá bom? Vamos observar isso pela luz da palavra de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o arrependimento como uma obra divina. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2 aqui da classe dos jovens. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude. De acordo com Tito, capítulo 1, versículo 16, está escrito na palavra de Deus, Paulo escrevendo essa carta pastoral para Tito, que toda a humanidade, infelizmente, foi afetada pelo pecado. E esse pecado afetou gerações e gerações, até os nossos dias. Porém, através da graça de Deus, Deus nos dá a oportunidade pela sua soberania. E essa oportunidade dada por sua soberania é manifestada em Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Romanos capítulo 2, versículo 4. A Bíblia faz questão de dizer que para aceitar essa graça salvadora em Jesus, nós precisamos ter exatamente essa atitude, essa metanoia, a ideia de abraçar a Cristo se arrependendo, mudando também as nossas atitudes passadas, parando de praticá-las, mas agora agradando a Cristo. E Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito na palavra de Deus que a graça agora é projeto de Deus, a salvação é projeto de Deus dada, ofertada a todos os homens, todas as gerações, todos aqueles que desejam ser salvos. E o caminho para poder abraçar essa salvação é através do arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito que a salvação agora está acessível a todos. E aqui a gente já entende, à luz da palavra de Deus, que a salvação não é somente para alguns, mas é acessível para todos. E o caminho que te leva a essa acessibilidade é o arrependimento. Eu espero que você tenha compreendido esse primeiro subtópico. Agora nós vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe dos jovens. A missão de Cristo é chamar os pecadores ao arrependimento. Esse segundo subtópico demonstra para a gente que Deus ele manifesta a graça, ele manifesta a salvação, ele nos elege para a salvação. E a missão de Cristo é sempre nos chamar para esse arrependimento, para a gente entrar pela porta. Marcos capítulo 9, versículo 13. Faça essa leitura com os seus alunos para você entender que Cristo está te chamando para o arrependimento, para você ser salvo pela misericórdia e graça de Deus. E a gente precisa perceber, à luz da palavra de Deus, que o arrependimento ele é um processo.
é uma escolha, é uma oportunidade que Deus dá. Aqui entra também o livre-arbítrio, como nós temos estudados aqui na própria Escola Bíblica Dominical. Deus ele não interfere nisso, mas ele te mostra, ele pavimenta o caminho, ele prepara tudo, ele é soberano, ele te escolhe, mas ele respeita isso. E a Bíblia faz questão de dizer que existem pessoas que não escolhem a Cristo e são levadas então para o caminho da condenação por escolha pessoal. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 18. Faça essa leitura com seus alunos. Outro texto também que vai dar base para isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Vamos avançar agora para o terceiro e último subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o conteúdo da mensagem evangelística. A mensagem evangelística, nesse terceiro subtópico, é essa mensagem de salvação. Esse conteúdo aponta para Cristo, para o nosso único e suficiente Salvador. E o nosso objetivo como Igreja do Senhor é exatamente não centralizar o conteúdo dessa mensagem no homem, nas pessoas, no bem-estar, na felicidade humana, mas o conteúdo verdadeiro da mensagem bíblica, como a própria lição traz essa orientação, é apontar Jesus, é demonstrar para a igreja que a gente não foi chamado somente para poder estar presos em quatro paredes, mas sim nós fomos chamados para poder compartilhar o evangelho, para ir para a rua, gente, falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus nas nossas redes sociais, falar de Cristo em todo o tempo. E essa porta é dada para a gente a partir do arrependimento. Ou seja, se nós pregamos o arrependimento, precisamos viver o arrependimento. E esse arrependimento demonstra também nas nossas atitudes diárias. Olha o que o texto bíblico diz. Atos capítulo 2, versículo 38. Quando a gente se arrepende, a gente muda para a glória de Deus. Quando a gente se arrepende, a gente agrada a Deus. Então, à luz da palavra de Deus, você percebe que a igreja precisa compartilhar essa mensagem e viver essa mensagem. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a regeneração. Esse é o terceiro ponto da nossa lição e ele está trabalhando aí com a gente dois subtópicos. O que é isso? Regeneração. Vamos compreender a respeito desse argumento para a gente poder finalizar bem a nossa lição de hoje. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o que é regeneração? Esse é o primeiro subtópico do ponto número 3 da nossa lição aqui da classe dos jovens. Regeneração significa literalmente algo novo. Uma oportunidade nova que Deus dá para as pessoas, uma oportunidade de uma vida nova, de atitudes novas que demonstrem a Cristo. E essa oportunidade reflete para a gente essa oportunidade de ter exatamente a responsabilidade de demonstrar as atitudes como seguidores de Cristo. Ou seja, se a pessoa fumava, já não fuma mais porque ele é servo de Jesus. Se bebia, já não bebe mais porque é servo de Jesus. Se roubava, já não rouba mais porque é servo de Jesus. A atitude muda, o caráter é transformado e lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora para o último subtópico da nossa lição, do ponto número 3, segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: as características da regeneração na vida das pessoas, ou na vida da pessoa que escolhe a Cristo. Esse é o nosso último subtópico da lição de hoje. Quando Jesus conversa com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 ao 12, ele demonstra a respeito dessa regeneração. Ele fala a respeito disso, sobre esse novo nascimento, sobre uma nova oportunidade de vida. E essa vivência passa pelo arrependimento. Esse novo nascimento passa também pela regeneração. Versículos 3 e 7 do capítulo 3 de João está escrito que essa regeneração é uma nova oportunidade de vida, dada através dessa salvação a partir do arrependimento. E aqui a gente precisa entender algo que é bem simples. A regeneração não é aquilo que você faz para agradar as pessoas. A regeneração não é aquilo que você faz em atitudes diárias, mas a regeneração ela nasce de dentro para fora. A mudança não é de fora para dentro. Quando você aceita Cristo, você não precisa mudar por causa da religiosidade. Mas quando você aceita Cristo, você é mudado de dentro para fora. É uma obra espiritual. É uma obra que transforma você.
E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, é uma oportunidade de conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo para a glória de Deus. A gente é regenerado em Jesus e temos sempre a oportunidade de ir conhecendo o Senhor diariamente. João, capítulo 3, versículo 8, diz que aquele que vive uma vida natural não consegue entender a regeneração. A regeneração parte de uma transformação de dentro para fora, conhecida também como a porta que leva para o arrependimento. Quem é regenerado, ele conhece o Pai, conhece Cristo, conhece o Senhor. Quem é regenerado consegue viver a experiência da salvação em Jesus. Quem é regenerado consegue ser um porta-voz do Senhor à luz do seu Evangelho. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje, tá bom? A gente já está se preparando também para o segundo trimestre da CPAD em 2020. Tem muita novidade chegando. Quer saber qual é o tema da próxima lição? Tempo de conquistas. Nós vamos estudar o livro de Josué. Vai valer muito a pena, tá? E já quero lembrar você que a gente já está gravando essas aulas e preparando tudo para você aqui no canal. Logo, logo a gente está postando aí para você conhecer todo o material. Que Deus em Cristo abençoe você. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula, lição de número 10, já está disponível aí para você ter acesso a esse material para a glória de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.